Boas palavras para um bom dia. Eu andei procurando exaustivamente na minha biblioteca esse livro aqui, O Senhor é Meu Pastor, do Leonardo Boff, e não encontrei. Às vezes os livros desaparecem, a gente dá, doa, empresta e não recupera e não sabe onde está. Então eu comprei o livro de novo, porque eu não queria deixar de compartilhar com vocês as belíssimas, algumas belíssimas reflexões destas páginas aqui do Leonardo Boff, que falam sobre esse Salmo 23 de Davi. Esse Salmo 23 que eu vou logo começar lendo aqui nessa tradução tanto diferenciada das traduções que a gente está acostumado a ver nas Bíblias. Eu pelo menos oro quase todo dia esse Salmo e oro diferente, mas está muito bonita essa tradução. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz descansar. Conduz-me até fontes repousantes e repara minhas forças. Guia-me por caminhos seguros, como pede sua missão. Ainda que devesse passar pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Tu vais comigo, teu bastão e teu cajado me dão segurança. Na minha frente preparas a mesa sob o olhar dos meus inimigos. Unges minha cabeça com perfume e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me escoltam todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo em que viver. Durante todas essas páginas, o Leonardo Boff vai destacando várias questões aqui muito profundas, espirituais. É um livro que eu recomendo a todos. E ele diz, é claro, e nós todos concordamos, que vivemos num mundo em que constantemente sentimos medo, ameaças, medo da morte, medo de desastres ecológicos, medo do futuro, medo da fome, medo do desemprego, são tantos medos, mas ao mesmo tempo a humanidade inteira ora. Ele tem páginas belíssimas aqui dizendo do quanto a humanidade, de diversas formas, de diversas maneiras de abordar a divindade, de compreender a divindade, ora o tempo inteiro manifestando sua confiança em Deus ou em alguma força superior, como queiramos chamar. E ele diz o seguinte: é nesse contexto contraditório de medo e de confiança que se fazem ouvir as palavras cantadas há mais de 3.000 anos por um poeta e rei, o salmista Davi. O Salmo 23, de sua autoria, ainda hoje nos conforta. O Senhor é meu pastor, eu estou contigo, sou teu hospedeiro e te convido a habitar comigo em minha casa. A recitação meditada desse salmo seguramente não nos tirará totalmente o medo, mas nos dará forças para enfrentá-lo, alimentará a nossa capacidade de confiança e nos devolverá a serenidade necessária para continuarmos nossa aventura pessoal e coletiva nesse pequeno planeta, a única casa comum que temos para habitar. Deus se dignou fazer dessa casa a sua casa e de nós, seus hóspedes e comensais. Se Deus está conosco, somos tudo e nada nos falta. Eis o consolo divino para o desamparo humano. Vejam que beleza. Mais adiante ele diz do quanto que a oração faz parte da essência do ser humano. A oração brota da essência do nosso ser. Pela oração gritamos, nos lamentamos, agradecemos, reverenciamos e nos entregamos totalmente àquele que conhece o pó de que fomos feitos, sonda carinhosamente os arcanos do nosso coração, e só ele sabe o rumo e o sentido dos nossos caminhos. A oração nos coloca inteiros diante de Deus, em nossa dimensão pessoal e cósmica, com nossas dilacerações e nossas excelências, e saímos da oração mais integrados, fortalecidos em nosso ser e em nossa missão de guardiães de toda a criação, e assim, mais confiantes, caminhamos rumo ao coração de Deus. Isso ele primeiro faz uma introdução geral sobre a importância da oração e sobre o quanto que a oração nos coloca em comunhão com a nossa própria essência divina e com Deus que está em todas as coisas. Mas ele também ele próprio faz aqui orações, poesias, né, que eu vou deixar para o final para ler a poesia dele. Antes eu queria só
comentar com vocês que ele faz uma análise minuciosa do Salmo, dizendo que o Salmo recorre a duas metáforas muito importantes e por isso que são tão confortadoras, metáforas antiquíssimas, atávicas, que estão ligadas àquele rincão, né, do Oriente Médio, onde é Israel hoje, onde estavam acontecendo todas essas revelações dos profetas depois de Jesus, né? Ou seja, onde haviam pastores que guiavam ovelhas, que ainda hoje há pastores naquela região. Ele mesmo conta quando ele esteve lá, e que os pastores atravessam grandes pedaços de deserto, mas depois encontram oásis e alimentam as suas ovelhas. E ao mesmo tempo, a hospedagem é algo sagrado para o espírito oriental, tanto cristão quanto muçulmano, quanto judeu, isso desde muito antes do advento do próprio cristianismo, do próprio islamismo, no judaísmo mais antigo, né? Ou seja, a hospedagem é algo sagrado. Então o hospedeiro é aquele com o qual você tem confiança absoluta, o anfitrião, de que ele vai te receber, vai te ungir a cabeça, vai te fornecer vinho, vai te receber com toda a confiança do mundo. Isso era um hábito do Oriente Médio que ele transforma, o salmista transforma isso numa metáfora para dizer que Deus, esse é o hospedeiro. Ele fala assim, há dois núcleos simbólicos que estruturam todo o Salmo 23, dividindo-o em duas partes, o símbolo do pastor e do hospedeiro. Cada um desses símbolos eixo atrai outros símbolos menores. Assim, ao redor do símbolo pastor estão as figuras das verdes pastagens, das fontes tranquilas, das sendas seguras, do bordão, do cajado e do vale tenebroso. Ao redor do símbolo hospedeiro se estruturam as figuras da mesa posta, da unção da cabeça com óleo perfumado, da taça transbordante e da casa do Senhor. Para entender bem esse salmo, precisamos articular os dois símbolos eixo, pois ambos visam atingir o mesmo efeito, conferir segurança e proteção, como quem está sob a guarda e a condução de um pastor, e na perseguição ser salvo e acolhido por um hospedeiro generoso. Em ambas as situações, o fiel experimenta: tu estás comigo, nada me falta, e habitarás na casa do Senhor pelo tempo que tiveres de vida. E por fim, uma poesia, oração do próprio Leonardo Boff, para nós encerrarmos esses comentários. Sinto saudades de Deus, de ser consumido por Ele, de ser um com Ele, um. Mas quem és tu? Preciso morrer para ver-te, para fundir-me em ti? Deus, olha para baixo, pois estou cansado de olhar para cima. Olha, vem, meu pai, minha mãe, vem, vem. Leonardo Boff tem usado essa invocação de Deus como pai e mãe, porque realmente ele é nosso pai, nossa mãe. O yin e o yang, a força integrada da criação está em Deus, e ele tem esse aspecto paterno e materno. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.